os discursos aqui hoje na discussão estão bem alinhados com o que a gente está pensando para o desenvolvimento e para a implementação do Planaveg. Acho que o Planaveg ainda necessita, obviamente, foi uma primeira versão, uma versão preliminar que a gente elaborou agora no Ministério do Meio Ambiente, mas é óbvio, ele precisa de alguns aprimoramentos e a gente está buscando esses aprimoramentos, principalmente com o apoio da comunidade científica e também com o apoio da sociedade civil, para que ele se torne um plano realmente completo e capaz, viável de ser implementado e de proporcionar todos esses benefícios econômicos, sociais e ambientais que a restauração pode proporcionar para a sociedade como um todo. Eu vou tentar pontuar alguns pontos aqui da fala dos colegas, que acho que não foram ainda comentados pelo Gustavo e pelo Rodrigo. O primeiro foi o ponto comentado pelo senador Donizete Nogueira sobre se a viabilização econômica das reservas legais é suficiente para restaurar os 12,5 milhões de hectares proposto, né, financiar essa restauração. Eu não conseguiria responder para o senhor se é suficiente, mas eu acho que é fundamental a gente pensar dessa forma, porque se não pensarmos, a gente não conseguirá alcançar isso com certeza, né? Eu acho que esse foi um dos grandes avanços do Código Florestal. Então, por mais que ele tenha sido discutido e muito discutido sobre as perdas ambientais que nós tivemos com a reformulação do Código Florestal, antigo para o novo agora de 2012, eu acho que ele trouxe uma coisa muito importante, que foi justamente essa perspectiva de fugir de uma lei especificamente só de comando e controle, como era o Código Florestal antigo, e que não foi implementado justamente por isso, para trazer uma série de mecanismos de incentivos para a sociedade, sejam incentivos econômicos ou financeiros, para que essa restauração realmente possa acontecer e não ficar apenas no texto da lei, para que ela possa ser implementada. Então, eu acho que após todo esse processo de mais de 10 anos de discussão, de inovação do Código Florestal, eu acho que é viável que agora o governo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Agricultura, foquem nos pontos positivos que a gente tem no Código Florestal. Eu acho que o cadastro ambiental foi um grande avanço, o CAR, justamente para ter um instrumento para reconhecer qual é a realidade hoje da agricultura brasileira e de qual o passivo que nós temos para restaurar. Então, todos os números que nós mostramos aqui são números de modelagens, de estimativas, mas a partir do CAR a gente vai ter um número real, e a partir desse número real a gente vai poder trabalhar políticas públicas para identificar como suprir essas lacunas que vão ser identificadas pelo CAR. Os próprios programas de regularização ambiental, que foram criados, outro instrumento muito importante e que precisam, de certa forma, ser regulamentados, né? O governo federal já fez uma regulamentação bem geral dos PRAs e agora essa responsabilidade está sobre os estados, mas é preciso que o governo federal também oriente os estados como fazer essa regulamentação dos PRAs, para que haja uma coerência entre as políticas públicas estaduais e que haja um apoio de vários estados em como fazer isso da melhor forma, pensando no produtor rural, mas também pensando na conservação da biodiversidade. Essa é uma das propostas, inclusive, dessa atualização do Planaveg, conversar com especialistas que já estão fazendo esse processo de regulamentação em alguns estados. O próprio professor Ricardo Ribeiro Rodrigues é um dos parceiros desse Planaveg, ele auxiliou em muito a regulamentação do PRA do estado do Pará, está num processo agora de regulamentação de consultorias técnicas e científicas para apoiar a regulamentação do PRA do estado da Bahia. Então, a ideia é que o Ministério do Meio Ambiente possa ter, a partir dessas experiências aprendidas, onde foi utilizado conhecimentos técnicos e científicos para a regulamentação de uma lei, para que haja uma regulamentação feita pelo Ministério, e ele está se pensando ainda de qual instrumento seria utilizado para isso, mas que norteie, em linhas gerais, oriente os estados qual a melhor maneira de identificar todas essas nuances ambientais, fitogeográficas, comentadas pelo Gustavo Ribas, para que essas orientações científicas possam pautar e nortear a regulamentação dos programas de regularização ambiental estaduais. Então, eu acho que é fundamental que a gente parte para esse viés econômico dos benefícios da restauração, para que a gente possa ter um resultado efetivo de implementação desse plano.
Concordo plenamente com a senadora em relação às questões de educação ambiental, tanto que a primeira iniciativa estratégica proposta pelo plano é justamente essa de sensibilização. A gente recebeu até algumas críticas de que do orçamento preliminar que nós fizemos do Planaveg, foi destinado praticamente 25% do orçamento para essa estratégia de sensibilização, mas a gente acha que ela é fundamental, que se não houver essa participação da sociedade civil como um todo, dos produtores rurais, a gente não vai conseguir implementar em larga escala essas ações de restauração, vamos continuar apenas com ações pontuais, e esse não é o interesse do Ministério. Então, por isso, investir pesado numa estratégia de sensibilização, de educação ambiental. O próprio Ministério do Meio Ambiente já desenvolve um programa de educação ambiental voltado para a agricultura familiar, que é o PEAF, onde ele também discute a nível estadual a implementação de projetos, de programas de educação ambiental que atuem sobre a educação, sobre a agricultura familiar, mas trazendo também aspectos relacionados à restauração, de APP e de reserva legal, com viés econômicos para esse público, que é muito importante. O próprio MDA também é um parceiro forte do Ministério do Meio Ambiente, não só nesses programas de capacitação, de fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, mas também no apoio à inscrição dos pequenos proprietários rurais no cadastro ambiental rural. Como foi dito pela senadora, essa é uma obrigação prevista por lei, porque para os pequenos proprietários o Estado é responsável pela inscrição dessas propriedades no CAR. Então, isso até foi feito com bastante eficiência pelo INCRA, né, nos assentamentos de reforma agrária, que já estão todos inscritos no CAR. Então, inclusive, essa articulação, o próprio diretor do INCRA hoje está no Ministério do Meio Ambiente para facilitar essa articulação com os estados e em como os estados vão conseguir cumprir esse prazo de até maio do ano que vem, ter 100% das propriedades inscritas no CAR. Então, acho que esse é um esforço que está no radar também do Ministério do Meio Ambiente. E, por último, para finalizar, essa questão das áreas prioritárias para a restauração, dentro de unidades fitosgeográficas comentadas pelo Gustavo Curcio, o Ministério do Meio Ambiente também está bastante focado nisso, nesse momento agora. Isso até foi uma orientação da nova secretária de Biodiversidade e Florestas, a Ana Cristina Barros, que assumiu recentemente, há 4 meses, a secretaria. E quando ela viu o Plano Nacional, a proposta de Planaveg, foi um dos primeiros comentários que ela fez. Precisamos definir quais são as áreas prioritárias para agir nessas ações de restauração dentro do plano. E, para isso, a gente está em todo um processo, primeiramente, de definir essas áreas prioritárias para a conservação na Mata Atlântica. Então, a gente já está entrando em contato com alguns especialistas nessa área para, a partir de critérios técnicos, como foi dito, definir quais seriam as áreas prioritárias para essas ações de restauração. É óbvio que, em termos, dentro de uma propriedade, isso vai vir muito dos próprios PRADAs, né, dos projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas, que é um outro instrumento previsto no Código, mas que, primeiramente, acho que a gente tem a obrigação de fazer uma análise mais macro no Brasil como um todo, de quais seriam essas áreas a partir de critérios físicos, biológicos, que seriam fundamentais para que esses processos de restauração se iniciassem. Então, a gente acredita que até o final do ano a gente consiga, com a ajuda desses especialistas, ter uma definição dessas áreas prioritárias para a Mata Atlântica e aí, em seguida, a gente consiga abrir esse processo também para outros biomas e o detalhamento dentro de cada bioma, dentro das unidades fitogeográficas, como foi dito. Acho que é algo que também está no radar do Ministério do Meio Ambiente. Bom, acho que é isso, de maneira geral, e agradecer mais uma vez o convite do senador. Obrigado. Nós aqui estamos agradecendo muito por tudo que estamos realizando aqui. Eu quero concluir dizendo que 100%, viu, Matheus, do sucesso do Planaveg passa pela sensibilização. Porque Obrigado, senadora Regina. Sem a sensibilização, esse plano não tem chance de dar certo. Porque é a construção de uma nova cultura.
E aí nós precisamos construir uma nova cultura que a gente deixe de ser colonialista, ou como eu tive a oportunidade de escrever em determinado momento, que meu filho fez uma música quando tinha entre 10 e 11 anos sobre a preservação da natureza, e que num folder de promoção da música dele no festival eu fiz uma capa que dizia o seguinte, que nós não poderíamos nos comportar como alienígena, que veio para cá explorar, acabar com tudo e depois ir embora. Nós não somos alienígenas, nem somos colonizadores. Se nós não somos alienígenas, nem colonizadores, que só têm o objetivo de explorar e ir embora, e ir para explorar outros lugares, nós então precisamos conservar. Nós precisamos equilibrar a exploração econômica que garanta sustentabilidade e dê prosperidade para as pessoas que estão em cima da terra. Não haverá sustentabilidade se as pessoas estiverem na miséria. Eu estava vendo ontem o lixão aqui, numa matéria de jornal, o lixão aqui da Estrutural, que é um dos maiores da América Latina, né? O caminhão chega, despeja o lixo lá e as pessoas é como se fosse um formigueiro em cima de um pedaço de açúcar, para poder pegar os restos que a parte da sociedade mais abastada desperdiça. Então, nós precisamos trabalhar com essa visão de que não somos colonialistas, não somos alienígenas e que nós precisamos explorar a terra de forma sustentável e de forma a garantir a prosperidade. Nem o sectarismo de que não pode desmatar nada e nem o sectarismo de que pode acabar com tudo porque você tem uma visão de que você paga lá na frente, então você pode acabar com o que está aqui. E com a visão, né, obviamente, radical de que nós precisamos garantir a continuidade da vida com qualidade e prosperidade aqui no nosso planeta, sobretudo no nosso país. Agora, também tenho certeza, viu, Rodrigo, o Matheus e o professor Gustavo, que na COP21 o Brasil vai ser destaque por tudo que eu estou vendo. Ontem esteve aqui o ex-ministro Roberto Rodrigues para falar para nós sobre a questão do ABC e todas as políticas que está desenvolvido, que ele está na Fundação Getúlio Vargas trabalhando lá na FGV Agro, que o Brasil vai ser destaque. Eu não tenho mais dúvida de tudo que eu tenho ouvido aqui. Essa deve ser a quinta, né, audiência pública que eu participo em relação a isso. Além de 2 sessões da Comissão de Mudanças Climáticas que eu participei, que nós temos trabalhado essa ideia. A próxima que nós vamos trabalhar, e que foi recomendada aqui hoje, que é discutir o CRA, né? As CRA, especificamente, nós vamos fazer mesmo aqui na Secretaria na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, obviamente com a concordância da senadora Ana Amélia, nossa presidenta, e os demais senadores, para discutir isso, porque é fundamental. E aquilo ali está ligado diretamente à produção agropecuária hoje. Porque tem muito, como eu disse lá no meu estado, a questão de desmatar tudo aqui, porque eu vou comprar um outro pedaço ali. Como tem também um parque muito grande do ICMBio lá na região, que precisa pagar as terras que vão ser desapropriadas para implantar o parque, está também tendo muito essa visão de que, não, eu posso desmatar aqui porque eu vou comprar uma área lá e passar para o ICMBio e eu compenso. E aí uma preocupação, porque eu vou degradar aqui. Aí a questão do que o senhor colocou das unidades fitogeográficas, né? Eu vou acabar com isso no município de Cariri, porque eu vou preservar lá na Recursolândia. Isso não vai servir para a sociedade brasileira, muito menos para a sociedade tocantinense. Mas vamos encerrar agradecendo. Por favor, pode ficar à vontade. Sem querer tomar tempo, não, mas eu acho que a questão... Eu só vou embarcar 22 horas. Viu? Tá, o debate entrou para um prisma técnico que eu acho muito interessante e eu proporia, se me permitisse, nós não... Quando discutimos o código, uma das questões, mas assim, fundamentais para serem discutidos é interdependência para se escolherem áreas, como o código está prevendo que sejam previstas as áreas certas
para se fazer recomposição, reconstrução, a questão solo com a vegetação e falhamentos geológicos, porque a crosta ela tem falhamentos da construção dos grandes continentes antigos, dos pretéritos continentes, e tem muita coisa relictada, e tem zonas falhadas, e aí eu acho que eu proponho que os hidrogeólogos participem dessa discussão, que tem a funcionalidade de recarga de aquíferos confinados. Nós temos o Botucatu, que é o segundo... Aproveita e explica para nós a diferença de aquífero confinado e aquíferos livres. O confinado são aquíferos muito profundos, que estão selados por rochas impermeáveis, e essa água foi entrando ao longo de milhares de anos, e elas estão lá embaixo, e nós usamos o Botucatu, o arenito Botucatu, tem o aquífero Botucatu, tem até outro nome também. Mas nós temos os aquíferos que saem da encosta e vão para o aquífero livre de rio. E aí nós temos que fazer uma discussão mais pautada na questão solos, que o Brasil deixou de fazer levantamento de solos sistemáticos. Nós tínhamos um encaminhamento nos anos 60, 70, 80, nós fazíamos levantamentos sistemáticos pela Embrapa Solos. Hoje não temos mais levantamentos detalhados que possam conciliar e dizer, para a discussão do Motter e até o que o Lima está falando, dizer com exatidão quais são as áreas prioritárias. Não dizer solo por classificar solos, mas justificar a presença daquela unidade de solo, senador. Qual a funcionalidade? Para que ele tem mais inclinação, vamos colocar assim? É para a produção, para meio produtivo, ou é para a produção de funcionalidade ecológica? E isso deve ser feito, uma discussão, junto com a vegetação. Então, esses dois levantamentos sistemáticos de vegetação e solos, que podem ser feitos interdependentemente, junto com a questão da hidrogeologia. Eu acho que isso traria um aporte, Motter, para o Ministério do Meio Ambiente e para nós fazermos o aprimoramento da discussão do código profundamente técnico, né? E isso a sociedade tem que tomar conhecimento e falar com naturalidade disto. Passar a falar não só de Corinthians e Palmeiras, ou Paraná Clube também, que é um grande clube, mas falar também técnica. Eu fico com certos. Mas falar também dessas pluralidades científicas de uma maneira mais habitual dentro do dia a dia. Eu acho que aqui é uma casa que pode fazer isso transitar com facilidade. Obrigado. Obrigado, professor. Fica o compromisso da gente estudar a viabilidade para poder aprofundar essa temática, né, junto com o Senado, aqui através da comissão, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, que tem interesse para essa temática também.